Você acha que pode existir amor entre uma pessoa de 86 anos e uma de 23? E se eu te falasse que a mais velha é um bilionário e a mais nova, uma mãe casada e que passava por dificuldades? Como alguém tem dois velórios? Como um bebê que não era filho de um bilionário poderia ter direito a uma grande fortuna? Eu sou Ivan Lima e vou te mostrar como todas essas perguntas se encaixam e como um golpe do baú acabou dando muito errado. James Howard Marshall II, mais conhecido como Jay Marshall, era um bilionário do ramo de petróleo, nascido em 1905. Ele se casou 2 vezes, teve filhos e, ao longo de sua vida, acumulou uma fortuna muito grande. Enquanto Jay Marshall se casava pela 2ª vez, Anna Nicole Smith, a pessoa que entraria na sua vida bem depois e que faz parte dessa história de hoje, ainda não havia nascido. Os anos passaram. Anna nasceu no final de 1967. Cresceu, casou e se tornou mãe de um menino, chamado Daniel Smith. Ao mesmo tempo, do outro lado, Jay Marshall vivia uma situação muito ruim. Sua segunda esposa, Betty Bohannon, morreu no começo de 1991. Com 86 anos de idade, parecia que a vida não traria mais grandes novidades para a vida do bilionário. Porém, certo dia, ele decidiu ir a um strip club. Lá, os caminhos de Jay Marshall e Anna se cruzaram. Como Anna tinha um filho pequeno, precisava de dinheiro para poder sustentá-lo. Além de trabalhar em um restaurante como garçonete, à noite fazia striptease. Ela era viciada em álcool e em tranquilizantes. Ela era casada, mas vivia numa situação de decadência profunda ao lado do marido, em especial pelos problemas financeiros que tinham. Certa noite, ela viu um senhor no clube, que parecia estar muito triste. Então, foi conversar com ele e lhe deu atenção. Esse homem era Jay Marshall. Ele se encantou pela moça e logo os dois começaram um relacionamento, mesmo Anna sendo casada. Jay Marshall costumava dar presentes caros a Anna. Não demorou muito e o casamento dela não resistiu. Anna se separou do marido oficialmente em fevereiro de 1993. Ao longo de 2 anos, ela ganhou roupas, joias e até mesmo casas de presente. Ela também começou uma carreira de modelo, posou para revistas e chegou a ser a Playmate do ano da famosa revista Playboy. 1 ano depois, fez sua estreia em Hollywood, no filme Na Roda da Fortuna. Aos poucos, ela foi se tornando uma celebridade. Finalmente, em 1994, eles decidiram se casar. Por já estar fraco, Jay Marshall teve que se casar em uma cadeira de rodas. O casamento foi realizado na cidade de Houston e gerou muita polêmica, com acusações de que Anna não amava Jay Marshall e que estaria somente atrás do seu dinheiro. Na época, ela chegou a se pronunciar, declarando que não estava atrás do dinheiro do bilionário e que o amava de verdade. Anos depois, ela voltou a reforçar isso em um programa de TV, dizendo que amava Jay Marshall por tudo que ele fez por ela e, indiretamente, pelo seu filho, Daniel Smith. Mas, com apenas 14 meses de casamento, Jay Marshall acabou falecendo de causas naturais. E aqui começa uma sequência de eventos bizarros. Não era novidade para ninguém que a família do bilionário não aprovava o relacionamento entre os dois. E a distância entre as duas partes era tão grande que, acredite ou não, foram feitos 2 velórios diferentes para o morto. O primeiro foi organizado por Anna no dia 7 de agosto. Nesse velório, compareceram somente 30 pessoas, todas amigas de Anna. E de forma quase que inacreditável, nenhuma delas realmente chegou a conhecer Jay Marshall. Para piorar, a agora viúva começou a dar o que foi descrito por muitos, de forma irônica, um espetáculo. Ela chegou ao velório toda de branco e com um véu da mesma cor em sua cabeça, o que lembrava muito o vestido de casamento. Há relatos de que ela teria tentado dizer algumas palavras e citar uma passagem da Bíblia. Todavia, não teria conseguido.
e começou a chorar copiosamente ao lado do caixão do marido. Detalhe: o caixão estava coberto por rosas e lírios brancos, sendo que ela mandou instalar um cartaz ao lado de onde estava o bilionário, que estava escrito algo como "da sua amada", como se tudo fosse uma bela homenagem dela ao marido. Depois que ela conseguiu se recompor do choro, junto com o seu filho Daniel Smith, ela fez um pequeno dueto, onde cantaram algumas músicas que o falecido gostava. Uma semana depois, a família de Jay Marshall organizou o seu próprio funeral. Dessa vez, muitas pessoas compareceram. Amigos, empresários e outras pessoas próximas foram. A exceção foi justamente Anna, que não foi convidada pela família. Eis que havia chegado, então, o dia de se ver o testamento de Jay Marshall. Para a surpresa de todos, em nenhum dos seus 6 testamentos havia o nome de Anna Nicole Smith. Ele simplesmente não tinha colocado a mulher entre seus herdeiros. Para piorar, Anna estava sofrendo um processo desde 1994. Nele, sua ex-empregada Maria Serrato a acusou de abuso sexual. Apesar da própria alegação não fazer muito sentido, a modelo faltou às audiências e, anos depois, o juiz deu causa-ganha à sua ex-funcionária. Ao todo, ela teria que pagar $800 mil, mais de 3 milhões de reais na cotação atual. Por conta desse processo milionário e de outras dívidas sem poder contar com o dinheiro do finado marido, a modelo acabou declarando falência. Sua dívida, segundo ela mesma afirmou, estava na casa de $9 milhões. Seu consumo de álcool e tranquilizantes aumentou exponencialmente. Porém, nesse turbilhão todo, ela ganhou um aliado da própria família de Marshall, o filho dele, James Marshall III, que decidiu ficar ao lado de Anna. Mas não pense que isso foi feito porque ele simpatizou com a causa da moça. Ele também havia ficado de fora do testamento do pai, após algumas divergências antes de sua morte. Para falar a verdade, praticamente toda a fortuna foi parar nas mãos de Pierce Marshall, o irmão de James Marshall III. Nesse momento, começaria uma grande briga judicial, que teria diversas reviravoltas. Como em uma montanha-russa, Anna ficava rica e pobre, quase que da noite para o dia. Em 2000, ela ganhou o direito de receber $400 milhões. Mas a decisão foi revogada, após um recurso por parte da família de Jay Marshall. 2 anos depois, ela voltou a ganhar o direito de receber uma grande quantia. Dessa vez, seria menos. Apenas $89 milhões, que seria justamente o dinheiro que o bilionário tinha ganho enquanto eles eram casados. Todavia, o dinheiro ficou congelado por conta de mais recursos da família. E, em tempos depois, a decisão foi revogada. Durante todo esse processo, ela passou a se dedicar mais à carreira de modelo e chegou até mesmo a ter seu próprio programa de TV denominado The Anna Nicole Show, que durou 2 anos. Em 2006, ela anunciou que estava grávida de uma menina. Todavia, havia uma grande polêmica a respeito da paternidade da criança, que daqui a pouquinho você vai entender o motivo. A menina, chamada Danielle, nasceu no dia 7 de setembro de 2006, nas Bahamas. Porém, Anna não pôde comemorar por muito tempo. Apenas 3 dias depois, recebeu uma péssima notícia. O seu filho, Daniel Smith, acabou morrendo, vítima de overdose acidental. Entretanto, apenas 5 meses depois do nascimento da filha, foi a vez de Anna falecer, para o espanto de todos. No dia 8 de fevereiro de 2007, ela foi encontrada morta em seu quarto, na Flórida, vítima de uma overdose de medicamentos. E você, acha que a história acabou? De jeito nenhum. Se lembra que Anna tinha dado à luz a uma menina? Danielle era, agora, a herdeira de todas as coisas de sua mãe. Inclusive, tinha o possível direito de ser dona de uma grande parte da fortuna de Jay Marshall, já que o processo se arrastava por anos. Quando Danielle nasceu, ela foi registrada como filha de Howard Stern, advogado e parceiro de Anna Nicole Smith.
Todavia, o fotógrafo Larry Burkhardt afirmou que ele seria o pai da criança. Além deles, havia mais homens que alegaram ser o pai da menina. Após um exame de DNA, que só ficou pronto em abril de 2007, ou seja, depois da morte de Anna, ficou constatado que Larry Burkhardt realmente era o pai de Danielle. Depois disso, ele obteve a guarda dela. Bom, mas e o tal processo? Finalmente, em 2011, ficou decidido por 5 votos a 4 que a queixa por parte de Anna seria encerrada. A justificativa do juiz responsável pelo caso foi a de que, pelo fato de tantos anos terem se passado, as partes interessadas haviam morrido, 9 pessoas se casaram, crianças nasceram e tudo ficou tão complexo que era melhor dar por encerrada toda a situação. Sendo assim, consequentemente, a herdeira Danielle não receberia nada, e o que muitos chamaram de golpe do baú acabou não se concretizando. Atualmente, Danielle faz pequenas participações na TV e concilia a escola com a carreira de modelo. Seu pai continua sendo fotógrafo. Não houve contato entre a família de Jay Marshall e a menina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!